Seu bebê está com olhinhos fechados. De repente, ele começa a chorar, se debater, jogar para trás, começa a lutar contra o sono. Isso não é birra. Isso não é um bebê que dá trabalho. Isso não é um bebê que não gosta de dormir. E sim um bebê que está pedindo ajuda. Nesse vídeo eu vou explicar para você o que está por trás deste comportamento do bebê na hora de dormir. E o que você pode fazer para transformar essa experiência aí na sua casa. Porque quando você entende o que está por trás das necessidades do bebê, tudo muda. Mas antes de continuar, certifique que você deixou aqui o seu like. E agora eu sei que você fez isso, vamos começar. Quando se diz que o bebê luta contra o sono, não é porque ele não gosta de dormir. Porque o sono ele é uma necessidade do bebê. O que acontece é que o bebê ele não consegue relaxar para que ele consiga dormir e continuar dormindo. Muitas mães, quando o bebê está ali lutando contra o sono, elas viram para mim e falam: chora mesmo estando exausto, se debate contra o sono, fica irritado com qualquer coisa, resmunga, reclama. Quanto mais cansado, pior fica. E surge aquela pergunta: será que meu bebê não gosta de dormir? Será que tem algo errado com o meu bebê? Na verdade, não existe nada errado com o seu bebê. É apenas ele não conseguindo relaxar, não conseguindo dormir sozinho. Durante o dia, quanto mais tempo acordado o seu bebê fica, mais o cérebro ele vai liberando um hormônio que chama adenosina. É uma mensagem para o corpinho dizendo: é hora de relaxar. Só que quando passa desse limite que o bebê ele consegue aguentar ficar acordado, o corpo dele entra em uma defesa de estresse, irritação e choro. E aí a mãe vê isso como sendo uma resistência, mas é o contrário, né? É o bebê implorando para poder dormir. Então, antes da gente pensar que o bebê ele não gosta de dormir ou ele está brigando com o sono, primeiro precisamos entender o que está acontecendo com o corpinho desse bebê, que ele não consegue relaxar e dormir. Então, quando o bebê ele tá com sono, né, vai liberando aí essa adenosina. É hora de descansar, é hora de relaxar. Só que existe um vilão do sono, que é o cortisol. Esse é um hormônio de alerta, um hormônio de sobrevivência, é um modo de defesa que o corpinho. Então, se passa do momento em que o bebê ele precisa ir dormir, ficou muito tempo acordado, o ambiente está muito agitado, ele se sente inseguro, se sente desconfortável, o corpo ele vai liberando esse cortisol. E aí, o que o bebê entende? Que ao invés de relaxar e dormir, ele tem que ficar mais alerta. Aqui é perigoso, você não pode relaxar, você não pode dormir. O resultado é um bebê irritado, um bebê choroso, um bebê que se debate no colo, um bebê que faz de tudo, menos relaxar. Às vezes ele até cochila, mas ele acaba acordando logo ali depois de 10, 20, 30 minutos. E do mesmo jeito, reclamando, irritado e exausto. Então esse bebê, ele luta contra o sono. Então durante o dia, o corpo ele necessita tanto da adenosina, para mostrar para o bebê que ele precisa relaxar, quanto do cortisol para manter o bebê em estado de alerta. Mas ali o pequeno, né, bebê, o recém-nascido, ele tem pouquíssima melatonina, que é o hormônio que faz o bebê ele relaxar, dormir, descansar. Então, esse hormônio da melatonina, ele só amadurece por volta de 3 meses, ou seja, quanto mais acordado você mantém o seu bebê, mais difícil fica do seu bebê relaxar e dormir. E aí, durante a noite, o que acontece? O bebê ele vai ter inúmeros despertares. Então, não é porque o bebê não quer dormir. Ele precisa dormir, o corpo dele precisa dormir, só que ele não sabe como. Então é aí que você entra, mamãe, com acolhimento, com presença, isso ajuda a regular o corpinho, o coraçãozinho do seu bebê. E existe uma grande diferença entre o bebê que luta contra o sono e o bebê que ainda não está com sono. Como que a gente descobre isso? Observando janelas de sono do seu bebê. Cada bebê, ele aguenta um tempo determinado. Então, um bebê ali recém-nascido não é o mesmo tempo que um bebê de 3 meses aguenta, um bebê de 4 meses, um bebê de 1 aninho, um bebê de 2 aninhos. O tempo que ele fica acordado é diferente. Por exemplo, um bebê de 4 meses, ele aguenta ficar ali por volta de 1 hora e 30 minutos até 2 horas e 30 minutos. Durante esse tempo, né, entre 1 hora e meia e 2 horas e meia, o corpinho do bebê já vai pedindo descanso, já vai pedindo para relaxar, para dormir, e aí ele começa a dar sinais de sono, como por exemplo, coçar o olhinho, puxar a orelha, puxar o cabelo, ficar irritado. Então, se você consegue agir nesses sinais de sono, você consegue ajudar o seu bebê a relaxar. Agora, se mesmo assim ele fica irritado, né, e passa
muito tempo desse horário aí, de 2 horas, 2 horas e meia, isso quer dizer que o cortisol do seu bebê está alto. Com o cortisol do bebê alto, o corpinho está em alerta. Quanto mais cansado o bebê fica, ele não consegue relaxar. E para você entender as janelas de sono do seu bebê, o tempo que ele aguenta ficar acordado, vou deixar aqui abaixo da descrição o link do e-book Rotina Inteligente. Lá tem o passo a passo de tudo que você precisa fazer durante as janelas de sono do seu bebê. Aí você me pergunta, Sueli, o que aumenta o cortisol? O que eu posso fazer para diminuir ele? O cortisol, ele não é o vilão, né? Ele é um hormônio de estado de vigília que ajuda a gente a ficar acordado. O que atrapalha é o excesso do cortisol. E isso acontece quando sonecas são curtas demais, janelas de sono que estoura do limite que o bebê consegue aguentar, muitos estímulos, principalmente na hora de dormir, insegurança emocional, começando por você, mamãe, e um ambiente agitado. O bebê, quando ele não consegue dormir, não é porque ele está te desafiando, ele apenas está pedindo a sua ajuda. Então, antes de pensar que o bebê ele não gosta de dormir ou ele não quer dormir, você deve se perguntar, mamãe, será que meu bebê passou do ponto? Por isso que ele está lutando e não consegue dormir? Quando você ajusta pequenos detalhes no dia a dia da rotina do seu bebê, isso faz com que não haja excesso de cortisol, ajudando o seu bebê a relaxar e conseguir dormir. Por exemplo, um bebê de 4 meses, né? Que a janela de sono dele, o tempo que ele consegue ficar acordado é de 1h30 a 2h30. Então, vamos supor que a mamãe precisou sair da rotina. E aí, esse tempo, ele estendeu um pouco mais. Então, ela acordou ali 7 horas, então ele vai precisar dormir novamente por volta de 8h30 ou 9 horas. Então, a mamãe não conseguiu colocar ele para dormir esse tempo. E o que acontece? O bebê passa do ponto de dormir, o cortisol subiu, o corpinho entra no estado de alerta e quando você tenta fazer seu bebê dormir, ele vai reclamar, chorar, vai lutar contra o sono. Então, o segredo, mamãe, é você agir antes desse choro, observar os sinais de sono, como por exemplo, né, esfregar os olhinhos, bocejar, ficar inquieto. Esses são sinais que o corpo está dizendo. É como se o bebê lhe dissesse, né, me ajuda agora, mamãe, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Então, quando você observa os sinais de sono do seu bebê, você consegue agir no momento certo. E quando você faz isso, o bebê ele relaxa com mais facilidade, as sonecas vão ficar maiores, você vai conseguir colocar seu bebê dormir com mais facilidade, sem muita luta, sem muita batalha. Mamãe, às vezes algum erro que nós cometemos é por falta de informação. É falta de alguém pegar na sua mão e te mostrar o que você precisa fazer. Outra coisa que faz o bebê brigar com o sono é quando ele está cheio de estímulos na hora de dormir. Vamos por exemplo do bebê de 4 meses. A lógica de seguir uma rotina é acordar, mamar, colinho, trocar fralda e brincar. Então o bebê está todo brincando ali feliz, a mãe não percebe os sinais de sono que o bebê dá. Então isso faz com que passe da hora de colocar o bebê para dormir, aí o bebê ele já está muito estimulado, muito cansado e ele começa a lutar contra o sono. Então, se você esperar, mamãe, o bebê ficar irritado, choroso ou passar da hora de colocar o bebê para dormir, você vai ter mais dificuldades ainda, né, para fazer com que o bebê ele relaxa, com que ele se acalme e aí vai começar a querer bater, a querer puxar cabelo, jogar o corpinho para trás, então o sono ele vai virar uma batalha. Então, o segredo é sempre antecipar. Como que você faz isso? Se tem música, desliga. A TV é 0 telas. Aqueles brinquedinhos que fazem movimento sozinho, que tem muita luz, faz muito barulho, né? Aquilo deve ser evitado. Dá um colo mais calmo, sons mais suaves, movimentos mais lentos, luz baixa, ambiente calminho. Você pode escolher um livrinho de historinhas para ler, um banho. Então, tudo isso ajuda o bebê a relaxar. Porque o que relaxa o bebê de verdade? Conhecer o seu bebê. Quando você observa o seu bebê e sabe do que o seu bebê precisa, você vai entender quais necessidades dele, vai fazer atitudes que vai ajudar o seu bebê a relaxar. Então, por exemplo, banhos costumam relaxar alguns bebês, outros não. A massagem costuma relaxar uns bebês, outros não. Então, é você que vai descobrir o que relaxa o seu bebê. Você não está tentando fazer o seu bebê dormir à força. Você está ajudando o seu bebê, ensinando ele que ele pode relaxar e dormir. Outra coisa que faz o bebê brigar contra o sono é fome.
Às vezes o bebê ele acabou de mamar, você vai colocar ele para dormir, ele desperta com 10 minutos ou não quer dormir e fica chorando. É importante você observar as mamadas, né? Será que a pega foi suficiente? Será que o bebê se distraiu enquanto estava no colo? Será que ele mamou muitas vezes picado durante uma janela de sono? Ou simplesmente ele não conseguiu mamar, né, a quantidade suficiente que o corpinho dele precisava? Porque senão, quando chega a hora de dormir, fome e sono ao mesmo tempo não combina. E aí começa o caos. Ele tenta dormir, a fome incomoda, a barriguinha dói. Aí ele tenta mamar, tá com sono, fica irritado. E aí vira esse ciclo. Não mama, tá com sono. E o que acontece? Zero paz. Por isso que no inicinho é importante mamãe fazer o bebê mamar na livre demanda. E a partir do momento que ele vai crescendo, essa necessidade de livre demanda não precisa mais. Então você já pode ajustar os horários de mamada do seu bebê, entendendo as suas necessidades. Tem bebê que mama de 1 em 1 hora, de 3 em 3 horas, 2 horas e meia. O importante é ter uma rotina, uma sequência. Essa sequência vai ajudar você a entender as necessidades do seu bebê. Se o seu bebê ele ficou irritado quando ele devia estar tranquilo e relaxado, observe. Será que ele ficou muito tempo acordado? Será que ele está com fome? Será que ele mamou bem? Será que o ambiente ajuda o corpinho dele, ajuda ele a relaxar? São pequenos detalhes, mas que mudam completamente o sono do seu bebê. Outro ponto, o ambiente. Quando o ambiente tem muito barulho, muita conversa, muitas luzes e muitos brinquedos, isso atrapalha o bebê a relaxar. A luz, ela ativa o cérebro, mostrando que não é hora de dormir, não é hora de descansar. Então, por isso que o ambiente ele tem que estar pronto para o bebê dormir. Não se dorme em claridade. O ambiente durante o dia ele tem que estar escurinho, durante a noite não pode estar passando nenhuma luz. Silencioso ou com ruído branco, né? Um ambiente na temperatura confortável, nem muito quente, nem muito frio. Isso tudo ajuda o bebê a não ter aqueles micro despertares, tanto na soneca quanto no sono noturno, evitando assim aquele chororô sem fim. Mas quando você fez tudo isso e mesmo assim continua, então vale, mamãe, você observar como tá a rotina do dia a dia, tá? Tempo acordado, estimulação demais na hora errada, ou até mesmo a fome chegando junto com o sono. Esses 3 fatores são os principais que causam essa luta contra o sono. Então, quando você entende o momento certo de ajudar o seu bebê a relaxar, essa batalha aí ela vai virar acolhimento. Você não vai mais se perder junto com ele. Por isso que dentro do método sono do bebê, eu ensino passo a passo para garantir, mamãe, que o seu bebê ele durma na hora correta, mame na hora correta e não tenha estimulação demais. Que você consiga entender o seu bebê por observá-lo, entender as necessidades dele e saber a hora certa de dormir. Aqui abaixo nesse vídeo tem a descrição do link do método sono do bebê, que vai te ajudar, mamãe, no passo a passo para garantir noites tranquilas e boas sonecas durante o dia.